cheirando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexigo, vacina. E tem piriri, tem Oi, oi, bailarinas, tudo bem? A prof veio hoje trazer para vocês um vídeo falando sobre as 5 posições do balé. Eu sei que a gente fala sempre repete, mas isso é importante, porque é a partir dessas posições que a gente vai dançar, que a gente vai aprender os passos, tá? Lembrando que a prof segue, né, uma linha do balé, existem variações dessas posições, então a linha que a gente segue no nosso grupo de dança da Escola de Paris, a Escola Real de Paris. Então, a gente vai passar pelas 5 posições, tá? Então, eu quero que vocês observem os detalhes que a prof vai fazer. Enquanto eu falo daqui e mostro as imagens, eu quero que vocês tentem executar daí, tá bom? Eu sei que às vezes fica um pouco complicado, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Ó, então, primeira posição dos braços, tá? Para começar, as mãos da bailarina, em forma padrão, elas têm que estar com os 4 dedos unidos e a gente esconde o dedão, tá? O dedão fica escondido. Em algum momento, a gente vai poder flutuar nessa altura dos dedos para cima ou para baixo, mas nunca afastando os dedos, certo? Então, a gente vai imaginar que está abraçando uma grande bola na nossa frente, vai fazer a posição vai fazer o contorno desses braços ao redor dessa bola e essa seria a primeira posição. Lembrando, a altura do braço, na teoria, é mais ou menos ali a altura do ombro, não é acima nem abaixo. Existe um movimento que a bailarina faz com essa primeira posição lá abaixo, lá próxima das coxas, mas aí chama brabá, é outra posição, que seria braço base, início. A primeira posição do balé mesmo, os braços são altos na altura do ombro. E os pés, como a gente já conhece, pernas bem unidas até os calcanhares e as pontas dos pés elas são viradas para fora. Isso é o andeor, na verdade, né? Esse movimento aberto. Para que ele seja um bom andeor, uma boa primeira posição bem bonita, esses pés têm que estar bem abertos. Quando a gente inicia, o pé parece um V, assim, quando a gente olha de cima, mas quando a gente vai ampliando esse andeor, o pé vai abrindo até quase formar uma linha reta, 180 graus. Esse é o objetivo. Para que essa primeira posição fique perfeita, os dedos mínimos dos pés devem estar encostados no chão. Então, abre o pé e faz força com o dedo mínimo, o dedo mindinho no chão, entendeu? Para abrir, não deixa o arco do pé cair para dentro. Então, continuando. A segunda posição, então, os braços, onde estavam na primeira altura do ombro, eles vão se abrir até uma linha reta na lateral do corpo. Então, a gente faz a segunda posição dos braços, mas tem que ter cuidado que é como se a gente tivesse botado mais ar dentro dessa bola e ela tivesse aumentado muito. Então, ela está de forma arredondada, não é os braços estendidos, assim como um espantalho, que eu costumo dizer, né? Brincando. Então, ela está lá aberto. A pessoa que está vendo à frente consegue ver aquele dedão que a gente havia escondido no centro da mão, porque o braço abriu. E a intenção dessa posição é imaginar que eu estou colocando os meus cotovelos virados para o céu. A gente não tem como rotacionar completamente, né? Até ficaria desconfortável. Então, é só aquela intenção de projetar o cotovelo para cima, ok? Para não deixar cair o cotovelo para baixo. E para os pés, assim como eles estavam em primeira posição, a gente vai levantar um dos pés no tandi para o lado, para a lateral, e pousar o pé no chão. Quando eu olho para baixo e vejo meus dois pés, eles estão iguais um ao outro, quer dizer, na forma de espelho, né? Então, os dois calcanhares na mesma linha e as pontas dos pés para fora. O quanto mais para fora, mais andeor, melhor. Sempre com o dedinho do pé, dedinho mínimo pressionado no chão. Então, agora na terceira posição, o mesmo lado do pé que eu direcionei para o tandi lateral, o mesmo lado, tanto o pé quanto o braço, eles vão se movimentar. O braço, que estava lá em segundo, os dois abertos, um virá para frente, retornando à posição de primeira posição, só um, e depois ele vai se elevar, ele vai para cima. Então, a terceira seria a terceira baixa quando ele está na frente, e a terceira alta quando ele está acima, tá? Essa é a terceira posição. Lembrando que a dica que a prof sempre dá, se eu levanto os meus olhos, não a cabeça, e não consigo ver a minha mão, é porque ela está muito para trás. Ela deve ficar acima do meu olhar. Assim. Eu só levanto os olhos e consigo ver a minha mão ali em cima. E o pé? O pé estava lá aberto, em segunda, o mesmo pé que eu movi para fazer a segunda posição,
Eu vou fazer o tandi de novo, fazer a pontinha de pé e vou trazer de volta para junto do meu outro pé. Só que agora não é mais calcanhar com calcanhar. O calcanhar que está vindo vai vir e vai se posicionar na metade do pé que está ali no chão. Lá pela altura onde é costurado nosso elástico da sapatilha, é ali que ele vai ficar. Dedinhos no chão e ande, ó, bem aberto esse pezinho. Na quarta posição, o braço que ficou ali pro lado, ele vai vir na direção da primeira posição. Então, ele vai ficar, aquele braço ele vai vir para frente, na altura do ombro, e o braço que estava lá em cima permanece em cima. E ali a gente já parou na quarta posição dos braços. Com os pés, o pezinho que ficou na metade do outro vai fazer um tandi para frente e vai pisar no chão. Agora, cuidado, essa eu acho que é uma das mais difíceis de compreender. Por quê? Primeiro, quão distante um pé fica do outro, o tamanho da sua perna, ele nem a mais, nem a menos. E outra, em que posição que ela vai ficar? Existem duas posições para esse pé ficar ali na frente. Na verdade, se a gente olhar de cima, o pé que está atrás, a ponta dos pés que estão atrás, estariam alinhados com o calcanhar da frente. E no outro lado a mesma coisa, ao contrário, né? Ponta do pé com o calcanhar. Então, a gente pode fazer ele exatamente um pé na frente do outro, mas do lado ao contrário. Ou a gente pode fazer como se eu estivesse na primeira posição e ele só se arrastasse para frente. Existem essas duas maneiras, as duas maneiras estão certas. Tá? A prof geralmente faz essa maneira cruzada, que um pé fica exatamente na frente do outro, que é em croisé no balé, tá bom? E por último, a quinta posição, que também é uma das mais conhecidas, junto com a primeira, acredito eu. Aquele bracinho que estava lá em cima continua ficando lá em cima, e o braço que estava na primeira posição sobe. Eles dois vão lá em cima, como se a bola fosse para cima da nossa cabeça. Lembrando, né, gente, não deixa a bola cair, não deixa o cotovelo ficar muito flexionado, mantenha esse braço bem estendido. Eles têm que ficar acima do meu olhar e não acima da minha cabeça, para não ficar muito para trás, com elegância. E os pés? O pé que estava lá na frente, na quarta posição, agora ele vai voltar para a próxima, eu faço um tandi de novo, ele vai voltar para próximo do pé de trás, colocando exatamente o calcanhar na frente do pé de trás e a ponta do pé na frente do calcanhar de trás. E quanto mais próximos eu conseguir colocar um pé do outro, melhor é isso, que significa que o meu andeor está bom. Se eu ainda não consigo, não tem problema. O pé de trás é que não pode correr o risco de ficar torto. Então, um pé tem que ficar bem para... Os dois pés, na verdade, tem que ficar com as pontas dos pés bem para fora, bem para a lateral, tá bom? E aí, para facilitar, então, esse aprendizado, ele ficar mais divertido, eu vou enviar para vocês um documento em PDF, onde tem umas sapatilhinhas desenhadas. Vocês vão imprimir e recortar. Eu plastifiquei com papel filme, né, que ele fica mais firme. Vocês podem fazer com fita adesiva também. E a gente vai colar no chão a amarelinha do balé. Cola a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. E a gente vai pular por cima. E vou mostrar isso depois em foto certinho como fica, tá bom? Lá na sala a gente já fez ano passado. E esse ano eu estava preparando já pra gente montar também. Mas ainda não estava pronto, então a gente vai treinando em casa. No início, tem que fazer bem devagarinho. Coloca o calcanhar, posiciona o pé e depois vai acelerando. Quanto mais rápido eu consigo passar pelas 5 posições, fazendo elas de maneira certa, né? Principalmente quando chega ali da terceira para a quarta. E da quarta, tem muitas bailarinas que torcem o pé. Então, cuidado, tá bom? Essa vai ser a nossa brincadeira. Com os braços, por enquanto, ainda não tem nenhum jogo. Mas com as pernas vai ser esse. Aí eu vou mandar a fotinha direitinho pra gente fazer. Tá certo, meninas? Ó, beijinho. Treinem muito, que a gente já vai se ver de novo. Eu quero ver se está bem bonito. Tá certo? Procurando